Foco no afeto de número 246. Tema de hoje: quer casar comigo ou com o seu pai? Não, eu não estou te pedindo em casamento. É uma frase retórica. É a ideia que tem um homem que já esteve com algumas mulheres e que viu que um determinado fenômeno se repete, então ele acaba tendo na cabeça dele essa pergunta: afinal, você quer casar comigo ou com o seu pai? Muito bem, gente, antes de falar sobre esta reflexão do homem que pensa dessa frase retórica, quer casar comigo ou com o seu pai, que não está na boca de praticamente nenhum homem, mas é uma pergunta que fica depois que alguns homens têm algumas experiências com algumas mulheres e que percebem que essa questão que nós vamos tratar hoje se repete, ok? Antes de mais nada, eu tenho que fazer um lembrete para vocês da existência de uma determinada universidade. É uma universidade, uma faculdade, uma universidade, que é a UCD. É uma universidade muito conhecida, não pelo nome, mas é muito conhecida. Nós vamos falar dela agora. É a Universidade Compulsória do Desafeto. É de graça, mas não é do governo, ok? Você não paga nada em dinheiro. Você escolhe essa universidade antes de nascer, mas não se lembra depois que nasce. Essa dica aqui já entrega bem, né? É a concretização dos problemas que você decidiu em algum momento solucionar. Você não faz nenhum vestibular para entrar nessa universidade. Todos são aceitos na UCD, Universidade Compulsória do Desafeto, ou seja, praticamente todo mundo tem que fazer, compulsória, ok? Uma vez que você entrou na UCD, você aceitará todos os conceitos sem sequer poder fazer uma avaliação prévia, porque você não terá a menor condição de avaliar nada. Os ensinamentos dessa universidade, eles são colocados goela abaixo e você tem que aceitar. Não tem questionamento, você nem tem condição de questionar. Esses ensinamentos passam a fazer parte de você. Eles não são você. Eles fazem parte de você. Essa universidade é controlada pelo governo, mas não fica em nenhum prédio público. Tá fazendo uma ideia aí de como é que é essa UCD, essa Universidade Compulsória do Desafeto? O governo controla sim essa universidade, mas ele controla através do descontrole. O controle que ele tem é justamente descontrolar. Ah, mas como é que alguém controla pelo descontrole? Quando eu quero pessoas descontroladas, então aí eu imponho o descontrole. Eu não controlo, eu quero pessoas descontroladas. Essa universidade, a UCD, Universidade Compulsória do Desafeto, ela é sustentada pela grande mídia, mas não com dinheiro. A mídia, grande mídia, YouTube é mídia, uma das mídias mais maravilhosas que apareceram, se não a mais maravilhosa que apareceu até hoje. Esse canal aqui é uma maravilha, esse veículo YouTube. O veículo YouTube é uma maravilha. Os melhores veículos que já apareceram, mais democráticos que já apareceram até hoje, com alcance nunca imaginado. Mas a grande mídia é outra coisa que estou falando, né? A grande mídia sustenta a Universidade Compulsória do Desafeto, mas não com dinheiro, com valores, trabalhando meio que em conjunto com o governo, que o governo ele controla pelo descontrole e a mídia coloca valores ali, os que ela quiser. Quer dizer, o pessoal está com a cabeça atrapalhada, então a mídia vai lá e põe valores. Não que o governo tenha que colocar valores, mas pelo descontrole ele desfavorece o estabelecimento de valores, de uma percepção melhor da ética, da moral e por aí afora. E a mídia se aproveita disso para chutar o cachorro morto. Então, a Universidade Compulsória do Desafeto, ela é controlada pelo governo através do descontrole.
E a mídia sustenta essa universidade não através do dinheiro, não com dinheiro, mas com valores. Ela alimenta essa universidade com valores. A Universidade Compulsória do Desafeto está equipada com os professores mais despreparados para o ensino que você pode imaginar. Os mais problemáticos, os mais cheios de mágoas, de ressentimentos, raivosos, odiosos, revoltados. Professores completamente caóticos em muitos aspectos. Eu estou falando aqui na média, eu não estou falando das exceções. Existem exceções, não é? Aí já não está mais na UCD, na Universidade Compulsória do Desafeto. Aí já seria a Universidade do Afeto. Então esses são os professores mais despreparados, mais próximos do delírio psicótico que existem. Esta universidade parece que escolhe a dedo os professores. Quanto mais despreparado, melhor. Adivinha, você é capaz de adivinhar onde fica a Universidade Compulsória do Desafeto? Porque ela fica em algum lugar, em alguns lugares, ela fica. Ela fica na esmagadora maioria dos lares da nossa civilização. Como é que ela funciona? Você nasce lá. Eu acredito que antes de vir para cá a gente pede lições, treinamentos aqui, né? Eu acredito, mas não vamos contar com esta crença, ok? Você nasce, eu apenas vou acrescentar aqui, eu creio que a gente peça aprendizados e vem aqui aprender essas lições, vamos dizer assim, cumprir essas tarefas, que é de melhorarmos, aumentarmos a nossa consciência, ok? Então a gente vem para cá, nasce num lar. Se você for fazer uma continha ou uma pesquisa, pode fazer a pesquisa à vontade, você vai ver que 99% dos lares são formados por pares, são casais, que não tinham a menor condição, menor preparo para escolher o par. Segundo, para estabelecer e manter um vínculo afetivo. Menor preparo. Muito menos ainda para educar seres que eles venham a colocar no mundo. Para educar o mínimo de saúde mental, ok? Eu estou falando, repito aqui, na maioria esmagadora dos casos, ok? Tem as exceções. O que acontece é que, quando o quadro não é tão macabro como eu estou pintando aqui, ele é menos pior. E é menos pior, menos pior, menos pior, até chegar no mais ou menos. Do mais ou menos para cima, aí já são as exceções mesmo, as grandes exceções. Então, a Universidade Compulsória do Desafeto, dessa forma, está feito o campus dessa universidade para deformar pessoas. Essa ideia não é minha de deformar pessoas, de jeito nenhum. A psicologia fala muito disso, que as pessoas nascem bacanas e tudo, e que vão se deformando. Elas nascem com memórias relacionais, táteis, sensoriais, né, telepáticas e por aí afora. E a gente vai deformando com a educação, com a deseducação, com o condicionamento, ok? Dessa forma que reforça o título aqui, a Universidade Compulsória do Desafeto. Que é compulsória porque você não tem escolha. Voltando ao raciocínio inicial, para quem acredita em outras encarnações, claro, tem escolha. Eu escolhi isso aqui, mas não aqui. Eu escolhi nascer numa família com tais problemas, com tais ser filho de uma tal mãe, de um tal pai, ter os irmãos, os tios e por aí fora, todo aquele entorno, aquele grupo propicia os meus aprendizados. Só que até mesmo para o melhor exercício dos meus aprendizados, a Universidade Compulsória do Desafeto diz assim: você tem que respeitar e acatar incondicionalmente os mais velhos. Você, que já é uma estupidez, né? O saudável seria o contrário, pai e mãe aprenderem a olhar como o filho olha, a perceber como o filho percebe, o filho ainda pequeno. Ele é um mestre ali, ele sabe muito mais que a gente. Ele está bem menos estragado que a gente. Mas isso existe, mas nas exceções, ok?
nas raríssimas exceções. Dessa forma, então, acontece ali o processo de deformação nessa universidade, nessa faculdade compulsória do desafeto. Ah, é por maldade do pai, é por maldade da mãe que isso aconteceu, dos irmãos, dos tios e vó e não sei o quê, blá, blá, blá. Não, é o nível de consciência das pessoas. É o nível de consciência, uma diversidade muito grande de níveis de consciência. Existem leis, regras sociais que são muito bem-vindas, são muito bacanas, que reprimem determinados instintos destruidores, o que é muito saudável, mas elas não contemplam, a ética não contempla que eu saiba, me corrijam se eu estiver errado, preste atenção na criancinha, ela é o seu mestre em muitos sentidos. Existe uma linha ou linhas de psicologia hoje em dia que falam isso vastamente. Adianta até certo ponto, porque quando essas linhas de psicologia falam, vai um psicólogo no veículo da grande mídia e fala isso, em seguida vem um episódio, uma dramaturgia qualquer, eletrônica, um seriado, uma qualquer coisa que fala exatamente o contrário, e ali está passando valores, então aí a gente sabe o que prevalece, o desafeto, não é? Então, faz parte da universidade compulsória do desafeto, essa participação decisiva da grande mídia, do governo, através do descontrole. Então você cresce mesmo aprendendo o desafeto, cresce aprendendo que afeto é o culto à subserviência, exercício de afeto é o culto à subserviência a regras estabelecidas. Faça isso para entenderem que por você fazer isso você gosta. Mas e se eu não gosto? Como é que eu faço? Eu tenho direito. Você tem o direito. Se eu não gosto tanto, né? A gente tem o direito de manter a tal da distância saudável. Mas distância saudável é uma coisa que a gente fala aqui, no Foco no Afeto. Algumas pessoas eu vejo falando por aí, eu fico muito feliz. É uma coisa muito ainda de elite, é de uma elite. Por isso o tema de hoje. Você quer casar comigo ou com seu pai? Esses lares que configuram as diversas salas de aula desta universidade compulsória do desafeto formam pessoas, deformam pessoas para o afeto, corrigindo em tempo. A pessoa vai crescer completamente despreparada afetivamente. A pessoa, em vez de empatia, ela vai ter projeção. Em vez de cooperação, ela vai ter competição. Vai ficar competindo com todo mundo. Ah, aquela mulher é minha inimiga. Principalmente no universo feminino. No universo masculino também tem, mas principalmente no universo feminino. E não é por um defeito, não é porque as mulheres são briguentas ou têm menos evolução, sei lá do que. Não é nada disso, não. A natureza delega, na natureza, na saúde natural, a natureza delega à mulher a responsabilidade pela qualidade da prole. Então a mulher é que escolhe o homem. A gente acha muitas vezes que escolhe nada, a gente é escolhido. Então a mulher escolhe, ela precisa escolher. Agora, como é que essa mulher escolhe na saúde, né? Na excelência biológica, como eu costumo falar aqui? É um bando de 50, 100 lá, e que ela vê aquele macho com quem ela até quando é o adequado, legal, vamos dizer assim, pelo critério da natureza, e não é critério estético, cultural, pessoal, não, é biológico isso. Ela escolhe aquele homem porque com ele ela vai gerar uma boa cria. Mas o bando é muito interativo, ok? Então não tem a necessidade da competição de mulheres por causa de um macho. A gente perverteu tudo lá nesse bando. Olha, gente, pode ser o bando, estou dando o exemplo do bando primitivo, mas isso adequado à nossa atualidade aqui, com saúde, com amorosidade, isso teria como acontecer desta forma, sem lesão para ninguém, sem incorrer em imoralidade e não sei o que. Tem como. Os pares não são necessariamente fixos na nossa natureza. Não são necessariamente fixos. Na grande maioria, eles são polígamos. Porque o bando ama todo mundo. Os indivíduos pertencentes a um bando, eles se amam.
Lógico que não é paraíso na terra, eu não estou falando aqui que é todo anjinho, de asinha, bonzinho, fofinho, não é nada disso não. Tem briga, tem desentendimento, mas não tem essa pegada que a gente vive hoje de praga biológica, que é um querendo matar o outro, querendo se matar, estragar o meio ambiente como prioridade. Ok? Então, voltando a falar da competição feminina, que eu citei aqui, é porque a mulher tem esse impulso da natureza. Então, não é uma questão cultural. Só que em estado de praga biológica, quando o homem, a competição do homem, quando entra em estado de praga biológica, o homem tem o instinto, não é de competição, é de colaboração. Quando entra em estado de praga biológica, vira competição. A mulher não tem a competição por um determinado macho, mas entrou em estado de praga biológica, vira competição. Porque desnaturalizou o modo de viver. Saiu do saudável. Aí se instala a bendita da competição, ou maldita da competição. Aí tem guerra, aí o homem vira caçador, vira guerreiro, o homem vira o predador do próprio homem. Ah, bagunça, essa bagunça que a gente está vivendo agora. E a mulher desenvolve um instinto de competição, porque ela pensa, agora não é assim, não tem todo bando. Ela tem, pela moral, pelos bons costumes, ela tem que escolher um cara com quem procriar. Este cara tem que ser o procriador, tem que ser o único amor, tem que ser o único procriador, ele tem que ser o único provedor, e o bando é o provedor do bando, ok? Só para lembrar, ok? E aí cada lar compete com outro lar, todo mundo competindo com todo mundo. Por isso que eu digo que os lares hoje, eles viraram trincheiras. É descanso do guerreiro, é trincheira. Nessa condição, como é que, sem alguém estudar um pouquinho, ou falar um pouco, ou intuir principalmente, meditar e intuir, como é que alguém pode propor alguma coisa e como alguém pode entender esta proposta no sentido de tornar a conduta amorosa para sair desse paradigma destrutivo? É muito difícil, por isso que a maioria dos lares são salas de aula da UCD, da Universidade Compulsória do Desafeto. Por essa razão. Aí cresce, a pessoa cresce, eu vou aqui pegar a figura feminina, porque o tema é, você quer casar comigo ou com seu pai? Leiam também, pode ser menina ou menino, tanto faz. Geralmente o menino é com a mãe, a mulher perguntaria, você quer casar comigo ou com sua mãe? Vale muito a pergunta inversa, do contrário, perfeitamente. Então cresce e tem como referência aquela criatura de mãe e aquela criatura de pai. O pai é a única referência, este é um crime. O pai é a única referência de homem que a menina vai ter. E a mãe é a única referência de mulher que o menino vai ter. A única. E quando começa a olhar em volta, ainda criança, esse olhar vem com uma certa culpa. Até porque rola ciúme por parte da mãe, provocação por parte da titia. Você sabe como é que é essa novela de terror. Então fica, eu tenho que ter como referência apenas a minha mãe, eu homem. Eu, mulher, tenho que ter como referência masculina apenas o meu pai. E acaba ficando, mesmo que não houvesse esta compulsão imposta pela sociedade, essa compulsão de ter que amar e ter que ter referência única ao pai e à mãe, referência masculina ao pai, referência feminina à mãe, mesmo que não houvesse essa, meu Deus, essa coação, essa coerção cruel, mesmo que não houvesse, pelo convívio, num lar trincheira, a criança cresce ali dentro, queira ou não, haja o que hajar, vai ter como referência aquela figura masculina. Com todos os aspectos daquela pessoa, os aspectos saudáveis e não saudáveis, e de mãe também. Quando casual e excepcionalmente essas criaturas, pai e mãe, são pessoas mais para resolvidas, para bem resolvidas, aí é uma maravilha. E não é disso que estou falando hoje aqui. O que eu estou falando aqui são aqueles pares, aqueles lares que compõem salas da Universidade Compulsória do Desafeto. Aí eles crescem com essa referência. É claro que fica assim, no inconsciente
da menina: ah, homem é igual ao meu pai. Ela não pensa isso, ela não verbaliza isso. Muitas vezes ela não verbaliza isso, às vezes até verbaliza. Mas na maioria das vezes, pelo menos pela minha observação, na maioria das vezes não. Às vezes até tem um certo bode lá do pai, meu pai é chato, porque eu convivo, aquele convívio compulsório, aparece as sombras, e um jeito horrível de lidar com as sombras. Então as sombras tomam mais conta da vida do que a luz. Todo mundo é acostumado a focar só na sombra, então fica aquele monstro horroroso, que são as sombras do pai, ficam mais gigantescos. E da mãe também, para o menino, e também para a menina. Então esta figura masculina ali do pai acaba entrando na cabeça da menina como referência. Ela é referência para homem. Aqui dentro, não está falando. Numa entrevista de emprego, numa conversa, numa balada com as amiguinhas, com os amigos e tal, qual a sua referência de homem? Ah, vai falar um ator lá de cinema, bonitão, um cara legal, um cara que ela acha muito bacana. Preferência um cara com quem ela não tenha convivido intimamente, porque entendo convivido intimamente com esta consciência, o mito cai, né? Então ela vai ter uma referência mítica. Quem é uma referência de homem para você? Vai ser uma figura mítica aí que ela atribui a ele qualidades maravilhosas. Luzes e luzes e luzes que ela não aprendeu a ver no pai. Porque o pai tem, todo mundo tem. Mas ela aprendeu a ver, a focar na sombra. Muito porque também ela vê a mamãe reclamando: não, porque o papai é cruel, porque ele fez isso, fez aquilo, né? E desabafa com a filha, despreparo total para educar. Desabafa com a filha, põe a filha contra o pai põe a filha contra a mãe, e fica aquele caos, aquela bagunça, aquela gabunça. Aí a criança vai crescendo, vai virando mocinha, e tem a referência de um homem que ela escolhe, parece para ela que é completamente diferente. Esta criatura, esta menina, hipotética apenas aqui no meu falar, aqui neste momento, mas ela não é nada hipotética na prática, gente. As mulheres que estão me ouvindo, tem uma conferidinha aí dentro. Lamentavelmente, eu acho que eu não estou errado. Gostaria muito de estar equivocado. Lamentavelmente você vai encontrar uma criatura que parece que não é, a pegadinha. Parece que não é. Vem com alguns encantos, com umas coisas ali, né? Às vezes uma química sexual muito boa e tal. E de repente você vai descobrindo que esta figura, esse cara, ele repete algumas das sombras mais insuportáveis para você que o seu pai tinha, que o seu pai apresentava. Ou apresenta ainda, se vivo, o apresenta. Aí você acaba, quando dá tudo certo, você percebe isso e muda a relação. Senão você entra naquela relação, você fica naquela relação desavisadamente e acha que a vida, se os homens são todos assim, porque você tem uma referência lá dentro, mas você não estudou, não entrou em autoconhecimento, você não medita, porque mais do que estudar é o meditar que faz cair essa ficha. Você acha que, não, homem é tudo assim mesmo. Quando tem a meditação, você aumenta a percepção, você começa a sacar coisas que aconteceram na sua vida, valores que foram subrepticiamente impostos a você. Isso não aconteceu, porque você não meditou, você, enfim, não buscou autoconhecimento. Então aí você sucumbe àquele conceito equivocadíssimo que, bom, homem é todo assim mesmo, então tá bom, vamos aceitar, porque é assim mesmo, e você acaba casando com o papai. Com a sombra do papai. Não sei em que momento, varia de pessoa para pessoa. Se tudo dá certo, um dia você descobre essa encrenca. Você descobre essa bagunça. Meu Deus, eu tô... Aí você, digamos, um belo dia lá, este cara fica tão inconveniente, tão desagradável, tão chato, que ele acabou replicando a figura do seu pai na sua vida. Você não aguenta o cara. Você ainda nem não percebeu que ele é uma réplica interna das sombras do seu pai. Você dá um pé na saudável das hipóteses. Aí vem outro igualzinho. Meu Deus do céu. Aí eu já vi muitas mulheres falarem assim: olha, se eu fosse boa
para jogar na loteria, como sou boa para repetir homem errado na minha vida, eu estava milionária. E não sabe por quê, porque está a referência lá dentro, minhas queridas. A referência está lá dentro, não tirou a referência do papai, está lá. Ai, meu Deus. Aí você troca e vem com outra cara, com outra embalagem, com embalagem que não tem nada a ver com a figura do pai. Aparentemente nada a ver com a figura do pai. Aí vem uma outra figura ali e desenvolve, conversa, fala, tal, relação é quente no começo, tem a tal da química sexual, que é uma beleza e tudo, mas na hora do estabelecimento e manutenção do vínculo afetivo, aí começa a aparecer. Diferente do outro, mas depois de um tempinho você vai percebendo, quando é ruim, você vai percebendo que ele está trazendo um outro aspecto da sombra do seu pai. Ok, e aí você vai trocando um monte de homens e você passa a vida toda vivenciando experiências que são réplicas do papai, muitas vezes sem perceber, na maioria dos casos sem perceber isso. Aí um belo dia você estuda, caiu a ficha, não, eu estou atraindo a figura do meu pai, eu não sei o que, agora eu quero um cara completamente diferente, eu descobri, eu fiz um coach de relacionamento, eu fiz uma consultoria de vida, eu fiz uma terapia floral, eu fiz uma constelação familiar, eu fiz uma terapia e descobri que eu estou repetindo a figura do meu pai. Beleza, agora eu vou ficar esperto. Primeiro, cara, que tem, eu vou conviver um tempinho sem namorar tanto, tal, eu vou vendo, vou sentindo, vou perceber. Quando tiver aquele jeitinho lá, aí eu, tchau, né? Tão simples quanto o Teletubbies, tchau, né? O cara vai. Aí você já está percebendo isso. Aí você, depois de um tempo você percebe que você atrai um outro cara, não, isso aí é diferente completamente. Ah, mas você está esperto, porque agora você está sabendo, ok? Você está com a percepção mais aguçada. E repete o cara. Meu Deus, aí você pensa, só tem cara parecido. O homem é tudo igual. Agora eu estou percebendo. E roda a fila, e roda a fila, e roda a fila, é um atrás do outro. É um pior do que o outro, mais parecido do que meu pai, mais intenso, né, e tal. E aí, se você está em terapia, está em coaching de relacionamentos, você está no meio de um trabalho, se a pessoa que está te acompanhando tiver essa percepção, vai ser bem bacana, porque ela vai aventar a hipótese. Vem cá, será, minha querida, que você não está agindo com os homens como você aprendeu a interagir com o seu pai? Não é mais o seu pai que está lá dentro, mas você tem aquele modo de interagir com a figura masculina. Esse você não mudou. Você está percebendo agora que o homem, ele vem diferente, mas daqui a pouquinho, com o seu jeitinho, você vai fazendo o cara moldar. Como o cara, na hipótese de não ser muito perceptivo, e a maioria não é, a maioria de nós não é, quando você vai ver, já foi. Ele está igualzinho ao seu pai, e não era. Você seria capaz de jurar que não, eu juro por tudo que é sagrado. Eu dou minha vida por esse juramento aqui, que o cara é completamente diferente. Eu mandei fazer pesquisa em Harvard, eu mandei fazer pesquisa sobre o comportamento humano com aquele cara que detecta mentira lá, só de olhar na cara das pessoas. O cara era diferente, tinha todo o laudo, digamos, uma hipótese absurda, delirante aqui, você manda fazer pesquisa em tudo que é lugar para ver se o cara é diferente do seu pai. Não, isso aqui, olha, tem outra formação, tem não sei o que e tal, os problemas deles são outros, enfim, as sombras deles são outras, né? Mas não tem nada a ver com o teu pai mesmo, tirando o fato de ser homem, é tudo diferente, completamente diferente do seu pai. Aí vem o cara, daqui a pouco ele está igual ao seu pai. É que você, segundo problema, né? Neste caso, você está condicionado a tratar a figura masculina do jeito que você aprendeu na convivência com o papai. E aí vale também na convivência com a mamãe. Não posso deixar de encaixar a mamãezinha aqui. Eu fiz um vídeo há um tempo que a mamãe deixa a sua filha em paz. Lá tem muito disso daí. Então eu traria, só para mencionar aqui esse vídeo, para quem já assistiu, quem não assistiu assista para entender melhor isso.
Então você aprendeu, a mamãe te ensinou, homem é tudo assim, a mamãe sofreu com o papai, porque o homem é tudo não sei o que, o homem é assim, o homem é assado, papapá, papai, e você foi pequenininha, criancinha muitas vezes. Por isso que a universidade compulsória do desafeto, você não tem como sair dali, você nem sabe que você está na universidade. Você vai pegando, e chega uma hora que você está lá achando que é você. Tem um monte de coisa que você acha que é você, um monte de coisa que apenas está em você. Não é você, só está em você. Aí você, digamos, na boa hipótese, você está fazendo um trabalho acompanhado, aí o seu coach ou o seu terapeuta, enfim, o mentor espiritual que está lá te ajudando, o espiritualista, ele fala, não, o que está acontecendo é que você está repetindo a conduta com os homens, talvez por defesa, talvez por medo, ou talvez por ignorância mesmo. Você não sabe ainda lidar com um homem que não seja o seu pai. Então precisa trabalhar isso. Para você, ou seja, você está com um cara que não tem a sombra do seu pai dentro dele. Você saiu de casa, nessa hipótese, você saiu de casa. Você tem um contato, já é perceptível com o seu pai e tal. Só que o seu pai não saiu lá de dentro. Percebe? Existe essa hipótese, hipótese não, isso é um fato muito frequente. É hipótese assim, pode ser que esteja acontecendo com você. Até aí é hipótese, mas que isso é frequente e muito frequente é. Porque você fica com o jeitão do papai somado com o jeitão da mamãe. Papai é chato, papai é perfeccionista, mamãe é crítica, se faz de vítima o tempo todo, faz chantagem emocional, não sei o quê, e você fica no meio daquilo ali o tempo todo. Aquilo está dentro de você, está internalizado. Então você aprendeu, nessa hipótese, você aprendeu a selecionar homens, porque você vai continuar atraindo homens iguais ao seu pai, se você não tirou o seu pai de dentro. Mas na hipótese de que você aprendeu a olhar, não, isso aqui eu não quero, já sei, porque tem a cara de papai, tem o jeito do papai, não é a cara física, tem o jeitão do papai, tem aquela característica sombria do papai. Então você se tornou expert em olhar para fora e perceber que ali não tem a característica do seu pai. Bravo, maravilha. Porém, você não tirou o papai aqui de dentro. O papai continua dentro de você. E aí vem o cara e você, como eu falei, você acaba moldando, que nem boneco de massinha, assim, sabe? Você vai fazendo aquela, vai moldando, e de repente, nossa, papai, meu Deus! E foi você que, sem saber, você fez. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Isso que essa universidade compulsória do desafeto ensina a você replicar. Ela ensina você a não ver, a não entender que existem outras pessoas diferentes do seu pai. Na melhor das hipóteses, o pai diria, olha, eu sou assim, mas a maioria dos homens não é assim. Cada homem é um homem. Por vivermos em sociedade que está sujeita às mesmas opressões e tudo, cada homem vai versar, cada homem vai expressar-se um tanto afetado por essas opressões e coações e coerções sociais. Mas cada um vai sair de um jeito. Agora, as minhas sombras aqui não necessariamente vão estar em outros. Era legal que você, isso é a conversa do pai, era legal que você resolvesse as suas sombras, aquelas que você, as minhas sombras em você, era legal que você resolvesse isso. Entendesse que não é pessoal. Mas aí precisa de uma lucidez que, meu Deus, é raríssimo. Mas tem, são raríssimos, não é? Entender que isso não é proposital, eu não escolhi você para encher o saco, para te impor valores. Eu sou falho, como todo mundo é falho. Você vai ser mãe também um dia, se você for mãe um dia, provavelmente você vai cometer muitos equívocos, vai praticar equívocos, e tudo bem com isso também. Aí você conversa com seu filho e fala, mamãe não é tudo, tá? Mamãe é uma esforçada, mamãe tem afeto. Mas a mamãe na performance é apenas esforçada, a mamãe tem limitações. Isso seria um jeito da coisa, dar uma curada, né? Melhorar, tornar mais saudável essa parada. E essa história toda, gente, isso aqui dá para falar muita coisa, mas eu tenho que conter aqui um tanto.
esse processo de internalização da sombra do pai e da mãe também, hoje estamos falando do pai, ele acontece muito porque, como a criança depende única e exclusivamente de mãe e de pai, são as duas únicas figuras, feminina e masculina, a mãe e o pai, são as duas únicas figuras. Então fica assim, eu só posso olhar, esta aqui é a única mulher que tem, esse aqui é o único homem que tem, como referências. Para o menino isso também tem outras consequências. A mamãe lida com amor desse jeito, logo o cara vai procurar mulheres parecidas com a mãe, porque ele tem a referência lá dentro. Então o trabalho é o mesmo, tá? A questão é a mesma. Só está focado aqui na mulher, que vai procurar um homem para viver uma relação amorosa, gostosa, e acaba, se o cara não é igual ao pai, ela dá um jeitinho dele ficar. E enquanto ele não fica, ela arruma motivos para brigar, porque acha que está desprezando valores dela. Na verdade não são valores dela, são valores importados. Ela se defende de coisas, mas ele vê que aquelas defesas são absolutamente desnecessárias. Para que está se defendendo isso aí? Eu não estou nem te atacando. Ah, mas eu preciso que seja assim e tal. E nessas, em frasezinhas parecidas com essa, o cara vai, se ama e não está muito esperto, não está muito atento, ele vai fazendo a personagem que dá certo com aquela mulher que ele ama. Que é o que a gente faz com a sociedade. A minha cara, o Mestre Gaiarsa, o meu Mestre Gaiarsa, dizia que a sociedade não tolera uma cara de felicidade, que a gente tem a cara que a sociedade exige. Eu já tenho um vídeo meu falando disso, e o vídeo do Gaiarsa também aqui no meu canal do YouTube. Assistam todos. Ele fala disso especificamente num deles. Então a gente acaba formando a cara que a sociedade quer que a gente tenha. Essa é uma conduta que resulta em coação, porque o cara está lá meio que vendido, não está esperto, não tem autoconhecimento, não tem percepção, ele está vendido. Puxa vida, eu amo, mas ela entende que quando eu pratico, eu faço um ato amoroso, ela entende diferente, ela tem medo, porque ela está com o pai aqui dentro ainda. E aí, não assim, desse jeito, não, porque isso não, porque fazer, como assim? Você foi comprar isso, foi gastar dinheiro à toa, não sei o quê, babá. E o cara começa a atender, nessa hipótese não saudável, esta rejeição dela em relação à forma dele expressar amor. Claro que ele vai então mudar o jeito para ver como ela aceita. Resumindo, ele muda aqui, quando vai ver, está o papai, está a sombra do papai. E isso nos enche de muita raiva, tanto a mulher quanto o cara. Porque no fundo, gente, a gente sabe que está vivendo uma relação doente, só não sabe onde está pegada. A gente não sabe esse labirinto, a gente não entra no labirinto, nem sabe o que é um labirinto muitas vezes. Então é muito importante, você mulher, é preciso você perceber as sombras do seu pai, da sua mãe também, fazer as pazes com elas, entender que não é nada pessoal, que não é pessoal, é circunstancial, e tirar este pai de dentro de você, a sombra do seu pai de dentro de você. Isto não pode servir de referência. Aí sim, você já está esperto, está percebendo homens que repliquem a sombra do seu pai. Você já dá uma triada, essa triada nunca é 100% perfeita, quero só lembrar aqui, tá? Sempre vem uma coisinha e tudo, mas você é esperta já, você já está notando, então você já vai dançando diferente, né? Na dança você já vai, esta sombra, às vezes a pessoa, com uma dança carinhosa diferente que você tenha com essa pessoa, com essa sombra do seu pai nessa pessoa, você já tem como ali convidá-lo a uma mudança, a tirar a sombra, a não ter medo, um medo que faça com que ele seja um tanto reativo, que é uma coisa muito parecida com o seu pai, e aí isso sai fora da relação, essa reatividade nele que era semelhante ao teu pai sai. E você também já não está mais interagindo com ele como você aprendeu a interagir com homens através do seu pai.
Então aí você está e tá aí sim você está pronta para o amor. Você está ok? Você percebe os caras que replicam a sombra do seu pai. Então você já vai tirando ou tchau, ou uma negociaçãozinha, uma interação amorosa gostosa, pode ressignificar assim. É terapêutico, o amor é terapêutico. Isso dizia também meu mestre o Gaiasa, falava que o amor é a melhor das terapias que existe. Então com amorosidade você vai curando essas coisinhas que você vê, não com truculência, de jeito nenhum. Então você já percebe o cara que tem a sombra do seu pai, ou você é muito forte, intenso e tal, e o cara é meio de consciência primitiva, é um tchau, ou então é uma interação amorosa que vai curar essas sombras no cara, mas não de forma coercitiva, não de forma você coagir o cara, não, se for assim eu não quero, aí o cara vai fazer uma personagem, não vai por aí, pelo amor de Deus. O negócio é não ter essa problemática, você entra com a solucionática, que é a amorosidade, ok? E você também perceber em você os impulsos que você tem de interação com o universo masculino, que são impulsos gerados pelo convívio com o seu pai. É um trabalho de observação constante que você tem que fazer, de preferência acompanhada por um tempo, num trabalho de coaching, eu repito, terapia, ou constelação, floral, o que for, que você sentir no seu coração que seja bacana, que seja legal. O primeiro passo, caminhando já para o encerramento dessa explanação aqui, gente, o primeiro passo para a solidificação dessa imagem que tem agregado a ela um container de valores impostos, o primeiro passo é uma certa idolatria, inevitável idolatria que a gente desenvolve em relação a pai e mãe. Porque, repito, equivocadamente são as únicas referências que a gente tem para mulher e para homem. Então, por que idolatria? Porque a gente é educado a não olhar para os outros, para as outras e para os outros. Então esse aqui é a referência, seja como for que ele seja, que ele se exerça, não interessa a forma como ele se exerça, não importa a forma como ele se exerça, ele é a referência. Isso é idolatria. Isso é um convite a não ver a sombra, ou não aceitá-la como tal. Só que você vive a sombra, às vezes você vive a opressão, entende que aquilo é educação, mas é opressão, tem coisa que é educação. E isso você vai transformando em raiva dentro de você. Então eu quero dar aqui uma dica para a gente se livrar dessa questão da idolatria, que é o primeiro passo lá na infância, quando a gente vai entrando em idolatria. Quando você gosta muito, 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 mas muito mesmo de alguém, pai e mãe, por exemplo, é raro que você não desenvolva uma fantasia própria a respeito dela. Você acaba atribuindo qualidades, características que ela de fato não tem. Você atribui para ficar mais palatável, porque você vê que tem ali muita sombra, mas você não pode, mãe, pai, meu Deus, eu não posso falar que a mamãe tem sombra, que o papai tem sombra também. Meu Deus, Deus castiga, né? Ela se tornou tão encantadora para você, essa pessoa, pai, mamãe, que não é nada difícil que você desenvolva ideias sobre ela que nada tenham a ver com ela. Dificilmente a gente conhece alguém convivendo muito tempo, mas quando a gente está em idolatria, a gente exerce um trabalho para desconhecer cada vez mais a pessoa e fazer de conta que está lidando com uma imagem. Que a própria mãe pode criar essa imagem, o próprio pai pode criar voluntariamente essa imagem ou involuntariamente, acontece. Repito, porque é a única referência, isso é uma imposição cruel, e que faz você entrar em condicionamento, que é esse condicionamento. Essa pessoa acaba se tornando tão encantadora para você que não é nada difícil que você desenvolva ideias sobre ela que nada tenham a ver com ela. Quanto maior o seu gostar por aquela pessoa, quanto maior a sua carência afetiva em que você se encontrará. E quanto menor a sua percepção em relação àquela pessoa, mais você vai esperar que ela se comporte exatamente de acordo com as expectativas que você gerou a respeito dela. Mas não foi bem a respeito dela, foi a respeito da imagem que ela vendeu, que você comprou e ainda adereçou, enfeitou. Ok? Repito aqui,
quanto maior o seu gostar por aquela pessoa, quanto maior a carência afetiva será em que você se encontrará. Porque quanto mais você gostar ou dessa forma idólatra, não virá dela o retorno que você espera, porque você criou uma fantasia ali. Então você vai entrar em carência afetiva. E quanto menor a sua percepção em relação àquela pessoa, que é o que vem acontecendo se você está em idolatria, a sua percepção vai diminuindo com o tempo. Mas você vai esperar que ela se comporte exatamente de acordo com as expectativas que você gerou a respeito dela. E ela nunca vai corresponder a isso, porque ela nem sabe o que você gerou a respeito dela. Isso é a tal da projeção, gente. A cada contato que você tiver com cada característica dela que não corresponda às suas expectativas em relação a ela, é uma profunda decepção que você sofre. E aí você cresce tendo decepções. Principalmente quando entra na adolescência, você começa a ver que aquelas fantasias que você mesmo foi obrigado a criar covardemente, você percebe que aquilo lá não tem nada a ver. Isso te revolta profundamente. Quando você está crescendo, quando você está sendo educado, quando você está sendo preparado, você recebe um monte de regras para você conduzir a sua vida através dessas regras. Quando você entra na adolescência, você percebe que quem impôs essas regras não segue essas regras todas. Adolecer é entrar em contato com a hipocrisia e se revoltar. Amadurecer é conviver bem com a hipocrisia, supondo que, na saudável das hipóteses, você está bem, você percebeu a jogada, tá? Percebeu que é todo mundo assim, que é geral, que não é papai e mamãe só. Percebe que é uma circunstância do nosso estado de praga biológica, que a nossa civilização vive. Todo mundo brigando, todo mundo bélico um com o outro. Provavelmente você vai odiar e fazer de tudo para se vingar dela, por ela ter enganado, entre aspas, você, mas ela não te enganou, não nesse aspecto. Você atribuiu coisas para tornar mais palatável a figura daquele repressor ou daquela repressora. Você vai rogar praga para ela, vai fazer fofoca dela, vai sabotar os projetos dela, enfim, vai prejudicá-la da pior forma possível. Vai ser um ódio que vai ser muito difícil você se livrar. Você vai precisar de muita meditação para se livrar de tanto ódio que, quando você descobre, de tanto ódio que você entra em contato. E por isso, gente, meditação é absolutamente necessário. É o pronto-socorro. Qualquer pessoa que tenha contato com uma percepção dessa, se for esperta, não vai parar de meditar, não vai deixar de meditar todo dia. Pode até não escovar o dente, mas medita. Eu não estou dizendo que não é para escovar o dente. Escovar o dente, na nossa civilização, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa que as pessoas não vivem, né, sem fazer isso. É um critério de higiene maravilhoso, né? O brasileiro toma banho todos os dias. Então você pode até não tomar banho, mas você vai meditar. Então é impensável não tomar banho, não escovar o dente. Então, dessa forma, a meditação tem que entrar na parada também. É impensável você não meditar, porque é muita encrenca, é muita sujeira que tem dentro. A gente não percebe. O fato é que você, muitas vezes, sem perceber, vai estar com raiva de você mesma, por ter sido tão tola ao ponto de projetar nela coisas que você precisa desesperadamente encontrar em alguém e não tem a percepção suficiente para enxergar quem é e quem não é esse alguém, porque você vem atraindo caras, homens que de repente você descobre que são réplicas da sombra do seu pai. E aí eu coloco também de carona a mãe também. Através de algum mecanismo doente, mas buscando saúde, você escolheu aquela pessoa. Por alguma razão muito especial, ela foi escolhida. No fundo, foi escolhida por você. Na hipótese de você acreditar em reencarnação e na hipótese de você acreditar que a gente vem aqui, a gente escolhe a circunstância para exercer os nossos aprendizados. Através de algum mecanismo doente, mas buscando saúde, você a escolheu. Por alguma razão muito especial, ela foi escolhida. No fundo, foi escolhida por você, para você aprender, entre outras coisas, enviar boas energias para ela. Sem autoconhecimento, você não mudará o seu padrão de raiva e de ódio. Não tem como.
Você pode por fora criar uma personagem santinha, santinha, mas que lá dentro você é uma pilha, você é uma bomba pronta para explodir. Você vai atrair pessoas com as mesmas sombras para vomitar sobre elas os seus ódios e ressentimentos não resolvidos e bem escondidos. Gente, eu estou falando aqui, eu acho que de 90% da nossa humanidade civilizada. Você vai atrair pessoas com as mesmas sombras para vomitar sobre elas os seus ódios e ressentimentos não resolvidos e bem escondidinhos, que não dá para entrar em contato com eles. Você ficaria com medo, você evita olhar para dentro. Tem gente que faz isso, e aí entra no álcool, entra no cigarro, enfim, usa tóxicos que anestesiam. Que a ideia é beber para esquecer mesmo, é o dito popular, mas é bem por aí mesmo, beber para esquecer a encrenca que está a vida. Não raro a mulher acaba casando com as sombras do pai, dando sequência assim ao drama do ódio hereditário. Olha só, gente, não raro a mulher acaba casando com as sombras do pai, dando sequência assim ao drama do ódio hereditário. Porque ele vem do bisavô, do tataravô, ele vem, já está até no nível genético esse ódio. E aí, se a gente não presta atenção, se a gente não põe reparo, a gente vai passar para os nossos herdeiros. E não precisa nem ter filhos, você vai passar para as outras pessoas, você vai passar isso nos seus convívios amorosos. Você é a pior prejudicada nessa parada, né? Mas depois que você cresce e quando tem a sorte de ter acesso à informação sobre autoconhecimento, você descobre que muitas pessoas têm preguiça de se desenvolver, de crescer, de amadurecer emocionalmente. Acham que mesmo sendo imaturas emocionalmente, do nada vai aparecer o príncipe ou a princesa encantados que num passe de mágica vão fabricar a realização afetiva. Você também descobre que amadurecimento emocional tem custo e tem um preço. Os espertos, entre aspas, querem de graça, querem o benefício sem o custo, mas acabam ficando mesmo com o custo-malefício. Você descobre que projetar divindades em pessoas é fácil e pode até ser divertido. Exigir que elas ajam como tais é delírio. Descobre que precisa de tratamento urgente. Descobre que as pessoas são como são e a gente nunca vai saber exatamente quem são. Descobre finalmente a interação generosa, digna e perceptiva. Assim, diante da hipotética pergunta que é o tema de hoje, você quer casar comigo ou com seu pai? Você poderá responder amorosamente, com você, desde que você não seja uma cópia das sombras do meu pai e da minha mãe. Foco no afeto.